Amados, deixa eu dar uma palavra para nós, né? Uma palavra do Senhor para os nossos corações. Hoje também é manhã de ceia, enquanto nós vamos rememorar os feitos do Senhor em nossas vidas, feitos de amor, de graça, né? E de bondade, né? Porque isso foi uma grande bondade de Deus, por isso a bondade de Deus também é expressada no grande amor de Deus, porque Deus é amor. E Ele entregou sua vida por nós e nós agradecemos a Ele, porque fomos tocados por esse grande amor, recebemos esse amor em nossos corações e demos assim uma caminhada em fé. E vamos prosseguindo em fé com Ele, né? E assim vai ser esse ano, prosseguindo em fé. E vamos, como diz a música, rompendo em fé, né? Então, vamos rompendo em fé e conquistando. Mas sempre no final de ano, o Senhor traz uma palavra para a igreja. E neste ano de 2021 que passou, o Senhor trouxe uma palavra nos nossos corações, foi que o Senhor ia abençoar-nos com uma porção dobrada. Amém ou não amém? Uma porção dobrada, e nós vimos isso, contamos algumas experiências, não contamos todas, devido à realidade do tempo, nós podemos contar algumas experiências e nos alegramos, mas sei que todos tiveram experiência esse ano com o Senhor, amém? Tiveram resposta de Deus em várias áreas, glória a Deus. Quando chegamos aqui no final de 31 de janeiro, o Senhor me trouxe uma palavra, Ele não foi dizendo que o ano seria extraordinário, Ele não falou para nós que esse ano seria um ano de porção dobrada, mas Ele falou que seria um ano de reconstrução, de reestruturação. E eu trouxe essa palavra para os irmãos. Mas quando, hoje, na madrugada, eu fui à noite, à madrugada, eu fui para a presença do Senhor. Eu falei, Senhor, o Senhor me deu uma palavra de reconstrução, de reestruturação. Mas o que quer dizer isso, Senhor? Né? Esse detalhezinho ali fora. Então, eu fui orar ao Senhor, eu fui buscar o Senhor, eu falei, Senhor, o Senhor precisa me confirmar algo na palavra que possa eu entender o que o Senhor vai fazer esse ano. Porque falar em reestruturação e sem a gente entender, fica muita coisa, né? Mas um dos detalhes que eu expliquei aos irmãos, que essa unção, essa reestruturação, será com o propósito que Ele quer fazer no meio da igreja. Você tem um projeto na palavra de Deus, os projetos de Deus e o pensamento de Deus são muito maiores que o nosso. E às vezes precisa o Senhor acertar, ajustar coisas, para que a gente possa estar aptos para a manifestação que Deus quer nos dar. Manifestação de cura, manifestação de libertação, né? Isso o Senhor precisa tratar-nos, e a gente às vezes não entende como é esse tratamento. Eu gostaria de ler. Aí o Senhor me deu uma porção da palavra, eu queria compartilhar com os irmãos antes da ceia, e nós vamos ler o texto, tem duas referências, Mateus 7, 24 e Lucas 6, de 46 a 49. Eu vou me permitir agora, nesse horário, eu vou ler o Mateus 7, 24, e depois eu vou ler o mesmo texto em Lucas 6, 46. Então vamos ler o 7, 24. Então vamos ler a palavra do Senhor. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Vamos ler agora Lucas 6, é o mesmo texto, agora falado pelo nosso amado irmão Lucas. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? É o 6,46, né? Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que,
ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque estavam bem construídas. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Que Deus abençoe. Amém? Pode sentar. Amém, amados? Glória a Deus. Quando nós observamos uma palavra como essa, nós já fazemos logo um divisor. Aqueles que escutam, aqueles que não escutam. E aí hoje eu coloco logo, facilitando a minha vida, digo, eu sou daqueles que escutam. Minha casa está bem, sou sobre a rocha e tudo me vai bem. E aí eu coloco aqueles que não escutam, eu estou fora dessa, graças a Deus. Mas o que você precisa observar aqui nessa palavra, é que o Senhor está dando uma explicação para aqueles que são Jesus de Senhor. O senhorio de Cristo na vida dessas pessoas. É um ensinamento, é uma palavra de direcionamento que é dada por Jesus, escrita por Mateus, com um detalhe, Lucas dá outros detalhes, mas o que a gente observa é que está havendo aqui algo que foi construído primeiramente. Então está falando de casa, e para falar de casa, a gente pensa sempre em construção. Você tem que pensar nesse texto agora, numa casa já pronta, mas uma casa que precisa ser preparada. E normalmente aqueles que vêm para Jesus, essa casa, essa estrutura, elas não estão em Cristo. Por isso que o grande amor de Deus vem nos revelar esse amor de poder trazer uma estrutura dentro do ser do homem e fortalecer esse homem para os propósitos de Deus na vida dele. E aí ele caminhar em vitória. Porque o propósito de Deus para a sua vida, para a nossa vida, é que você caminhe em vitória. Mas para isso, existem coisas que a palavra de Deus diz que precisam ser cumpridas. E se nós não entendermos esses detalhes, nós poderemos ter prejuízos na nossa própria vida. Prejuízos esses que está mesmo sendo servo de Deus, porque ele vai dizer que nos dois momentos as pessoas chamam ele de Senhor. Ele não está dizendo para pessoas que colocam Jesus como alguém distante ou que não tem nenhuma referência do que Jesus fez na vida dele. Sabe por que nós chamamos Jesus de Senhor? Porque entendemos primeiro a salvação. Amém ou não amém? Entendemos a salvação. Com a salvação nós vimos o amor, entregando a vida a ele, nós dizemos, nós dependemos dele. E fizemos isso dia 31. Dizemos isso, nós falamos, Senhor, foi muito bom ter passado contigo esse ano. Aí falamos, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, mas que continue Ebenezer em janeiro, em fevereiro, em março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, e no dia 31 de 2022, a gente fala, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus. Então é interessante esse aspecto dessa construção que o Senhor fala, que diz que nós somos santuário do Espírito Santo, onde ele habita em nós. Mas se você for começar a entender isso também como uma questão desta casa que foi construída, o Senhor diz o seguinte, é importante que você entenda que a construção é feita por nós. O que vai ser construído é por nós. O alicerce, a base do solo, você tem que ver onde vai colocar. Mas os alicerces, os fundamentos desta casa é colocado por você. Por isso que você vai pensar e Deus vai trabalhar com a sua consciência, com a sua inteligência. Por isso as coisas são explicadas. Jesus, quando dizia para as pessoas, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ele queria que as pessoas entendessem o que ele estava falando. E para entender, ele explicava. Ele trazia parábolas para os discípulos, porque naquele momento a revelação e o conhecimento precisava ser para aqueles filhos que estavam ali próximos, aqueles que ele estava preparando para levar essa mensagem de salvação. A eles ele sempre explicava. Todos os detalhes que os discípulos precisavam, ele explicava com uma experiência prática ou com uma pergunta que foi feita, ele respondia. E isso foi construindo na vida deles, esse fundamento, e aí você vai observar que até quando Jesus morre na cruz do Calvário, e ele ressuscita,
Essas pessoas ainda estavam com suas bases, que foram construídas, não tão alicerçadas, porque eles ficaram com receio de que Jesus tinha ido embora e não aconteceu nada, até acontecer o dia. Eles souberam por informações de algumas mulheres que foram ali no túmulo e souberam que Jesus havia ressuscitado e apareceram até um jardineiro ali, né? E eles ficaram, aquela senhora foi avisar Pedro e João, né? Eles vieram rapidamente e viram que havia sinais de que Jesus estava para voltar, porque o lençol da cabeceira estava dobrado, muitos detalhes que Pedro observou entrar no sepulcro, mas eles ficaram ainda receosos até que Jesus apareceu, estruturou a vida deles, porque coisas que precisam ser estruturadas no seu íntimo, é Jesus que faz. Guarda isso aí que eu estou falando. As coisas que são estruturadas no seu íntimo, é Jesus que pode fazê-lo. Por isso o homem tem muitas dúvidas no seu interior. E uma das grandes dúvidas do seu interior é a sua eternidade. Ele não consegue estabelecer um padrão para a eternidade dele. Por isso Jesus, ele vem, estabelece algo dentro do homem, por isso ele coloca a salvação dentro de nós. Por isso a salvação é colocada dentro do nosso espírito. O teu espírito testifica com o Espírito Santo que você é filho. E aqui, nesse momento que a gente lê essa palavra, a gente precisa entender também a questão dessa construção. A gente faz uma estrutura, né? Você prepara o solo, às vezes você prepara o solo firme. Então vamos pensar agora numa casa normal, que você vai preparar, você comprou um terreno, e você vai construir essa casa. Ele está falando de construção. Ele está dizendo que há um solo, que precisa ter um solo preparado, o solo correto. E se você tendo o solo correto, você vai preparar. Isso é no normal. Você tendo o solo correto, qualquer engenheiro, qualquer pessoa que trabalha na loja, se você qualquer dúvida, fala com o nosso Felipe, que ele sabe muito bem sobre isso, né? Então, tem que ter um solo para poder estruturar, e você faz todo o alicerce, os fundamentos, e aí eu quero até falar, nessa construção você precisa fazer essas estruturas, precisa de uma fundação, precisa de pilares, viga, a laje, né, alvenaria, cobertura e acabamento. Isso é uma casa. Você vai estruturar, vai botar os ferros. Se está sobre algo firmado, essa casa tem como suporte, tanto estrutura certa e solo certo, ela consegue suportar todo o peso que vai ser colocado. Há uma laje, então todo o peso vai ser bem distribuído e a casa suporta, porque a estrutura está boa, mas também o solo é apropriado. E Jesus está falando aqui para essas pessoas do senhorio dele, e que pessoas chamam ele de Senhor, e diz, mas como vocês que me chamam de Senhor, e vocês não conseguem estabelecer obediência? Porque vocês ouvem a minha palavra e não a obedecem, não praticam. E ele diz, eu vou comparar, vamos para o final primeiro, eu vou comparar essas pessoas a pessoas que estão insensatas. Aí você diz, não, pastor, já estou fora disso. Mas observe e me acompanhe aqui, que o Espírito Santo me ajude a você ter toda a compreensão do que ele me falou nessa madrugada, para eu entender qual é essa reconstrução. Então, o que acontece? Nesse momento, a casa, se ela está sobre uma estrutura que até ela é boa, mas se o solo não está compatível para essa estrutura, essa casa, por certo, vai cair à ruína. O que está dizendo isso? Se uma pessoa tem estruturas que parecem ser corretas, mas as bases não estão em Cristo, certamente essa casa não vai conseguir subsistir. Aí eu posso dizer que, nesse sentido, nós não estamos nesse momento. Mas precisamos ter um cuidado. Ele diz, essa parte o Senhor já estruturou e você sabe que está sobre a rocha, mas a sua estrutura, o seu fundamento da sua casa está bom. Porque se ele não estiver bom, como é isso, pastor? Jesus diz, essa estrutura não está boa quando você ouve a minha palavra e não pratica a minha palavra. Você está num processo de desobediência. E a desobediência desestrutura a casa. E o que a palavra do Senhor fala? Que essa casa que está desestruturada, que eu estou falando a parte segunda, irmão, estão comigo, amém? Estou falando a parte segunda. Liga essa luz aqui, eu acho que vai ser melhor. Essa parte segunda, nós estamos assim com a live direta, mas se atrapalhar, você me fala, tá? Tá tudo bem? Obrigado. Então, o que acontece? Nessa estrutura que é colocada,
A palavra de Deus vai falar que acontece um problema tanto com aquele que ouve, nós vamos já falar sobre esses que ouvem e praticam, mas esse que ouve e não praticam, tanto para esses dois acontece a mesma coisa. O vento bate nessa casa, as intempéries batem nessa casa, os problemas batem nessa casa e a situação é igual. Um detalhe é que uma consegue ficar firmada e a outra não consegue ficar firmada. E aí a gente observa com a palavra do Senhor, e eu vou aqui para o texto, ele diz o seguinte: mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, que é a segunda parte, é como um homem que construiu uma casa sob chão, sem alicerce. Então esse chão sem alicerce é um problema sério. Toda pessoa que não tiver alicerces da palavra de Deus, alicerçado com a palavra de Deus, porque se a palavra de Deus vai fazer os pilares corretos e a cobertura certa, a cobertura tem que estar compatível com a estrutura. O que é isso? A nossa cobertura é o Espírito Santo que nos cobre. Nós estamos debaixo de uma proteção do Senhor. Então, a minha casa, para suportar todo o peso, eu tenho que ter uma cobertura correta para esse peso. E quem suporta as nossas cargas? Jesus disse: se a tua carga estiver pesada, venha a Ele, porque a carga dele é leve e é suave. Ele tem condições de suportar tudo para você. Então, essas são as condições básicas para nós andarmos nessa construção. E foi isso que Jesus fez. Você teve construção com o Senhor e tem caminhado com o Senhor. Então, pastor, se eu estou na primeira etapa, se eu estou naqueles que ouvem a palavra e obedeço, então a minha estrutura está certa, a minha cobertura está certa e o chão que eu estou, que é a rocha, está tudo correto. Mas só que a gente pensa que é algo definitivo. É isso que o Senhor falou no meu coração. A gente pensa que isso é algo definitivo, está parado, então vai ser assim no percurso da minha vida. Mas você vai perceber que não é bem assim. Você vai perceber que a nossa situação, hoje, nós estamos bem, estamos dizendo: Jesus, Tu és maravilhoso, Senhor, Tu és o meu Deus, e dependendo do que aconteça, a gente diz assim: eu não sei, eu não acredito muito, será que Jesus vai curar? Será que Jesus vai abrir essa porta? Eu não estou acreditando. Isso acontece com as pessoas, são as oscilações da vida. E o que são essas oscilações? São esse vento que bate na casa. Todos os dois vão ter a influência das intempéries, vão bater na casa. E se a casa não estiver com a estrutura, não estiver bem construída, não estiver na cobertura certa, ela não estará protegida e ela vai sentir o abalo. Mas quando acontece isso, na hora que eu estou ouvindo a palavra está em mim, mas eu não consigo obedecer, porque os meus problemas interiores estão maiores do que os problemas que estão exteriores. Os meus problemas internos estão mais fortes do que o vento que está batendo na casa. Porque o vento que bateu na casa conseguiu fazer algo que naquela hora eu perdi a visão de onde estão as minhas estruturas. Amém ou não amém? Aonde estão as minhas bases, a minha cobertura? E eu não consigo, naquele momento, andar em fé, andar em obediência, crer que o Senhor vai fazer uma grande obra nesse janeiro. Eu falei agora, mas dependendo do vento que vai bater, dependendo dos rios que vão ser cheios, nós vimos agora há poucos dias, em Salvador, essa imagem ficou em vários lugares, um senhor saindo da casa, eu fiquei assustado, eu acho que o Brasil todo ficou assustado, eu não sei se aquele senhor ficou esperando dentro da casa auxílio, de repente chega um barco, a casa está quase no telhado com água, quase da porta toda com água, graças a Deus não fechou, daqui a pouco se abre aquela porta, vem um senhor com água até aqui. Não sei se vocês viram isso. A situação da chuva, a casa não aguentou, não suportou e agitou o coração daquele homem. As coisas externas agitaram o coração daquele homem. Houve perdas. E a gente tem que pensar o que o Senhor está falando, porque Ele quer reconstruir. Porque só vai poder o Senhor fazer o que Ele quer fazer no meio da igreja, havendo a reconstrução, havendo o tratamento, havendo entendimento de como está a nossa casa. Porque se os ventos estão batendo, tem outra coisa que acontece também, quando você ajeita a sua casa,
né, tem uma parte da casa que ela fica muito cara. É a parte interna. Quando a gente faz uma casa, você faz estrutura, você faz a parede, faz a laje, bota o telhado, mas tem uma parte caríssima, que são as partes que você vai comprar pia, você vai comprar azulejos, você vai comprar as coisas para botar o embelezamento da casa. Isso é caro. E precisa de um especialista. Precisa de alguém que saiba, não dá para você fazer. Porque se você fizer, vai ser que nem aquelas pessoas que não conseguem botar direito, fica tudo bagunçado, né? Eu vi um lance numa casa, desses absurdos que aparecem, o banheiro, eles fizeram o ralo do banheiro. Então, o chão está aqui e o ralo do banheiro estava aqui, nessa altura. Aí, botaram, que absurdo. Mas isso é real. São pessoas que vão fazendo as coisas, né? Porque a parte interna tem que ter especialista. A parte interna, deixa que Jesus é especialista para tratar você por dentro. Para trabalhar aquilo que precisa ser trabalhado. Ele diz que a parte externa, você precisa fazer. A estrutura da casa é você. A estrutura da casa, você tem que cuidar. Porque vai bater vento e você tem que estar na estrutura certa. Sabe qual é essa estrutura? É você ouvir e obedecer. Se você ouvir e obedecer, a casa não racha. Mas se você ouvir e não obedecer, sabe o que acontece? Vem e a casa começa a ter situações de dificuldades. Uma das dificuldades que a gente observa, eu até fiz um exemplo do meu sogro, que já está no Senhor. Ele era um homem que, né, entendia de obra, sempre trabalhou nessa área, era mestre de obra, trabalhou muito, construiu a casa dele, uma casa muito boa. Aqui era uma das nossas comunidades, mas uma casa muito boa. Mas eu vi a preocupação dele, que ele sempre falava: Pedro, olha lá, já está vendo rachadura ali, ó. Eu falei: senhor Val, casa é a seguinte, casa toda hora tem que fazer manutenção. Porque se você não fizer manutenção, aquilo ali daqui a pouco vai quebrar toda a tinta, a casa está toda feia. Então, casa tem que se fazer manutenção, tem que estar cuidando todo o tempo, para a gente não permitir que elas venham a se deteriorar, ter perdas. Então, observe uma coisa, se a pessoa deixa a casa com uma rachadura, a parede é uma proteção também. Deixa uma rachadura, a palavra de Deus diz que as brechas são caminhos para que o mal possa entrar na casa. Aí, se a gente botar na nossa casa normal, um inseto, né, um bichinho, uma baratinha que todo mundo gosta que entre na casa, né, irmãos? Não? Tá. Uma baratinha, né? Outro dia, o Cleito, ele estava ajeitando as coisas aqui, né? E houve necessidade de fazer alguns buracos para passar os fios. E ele teve a preocupação de fechar também esses buracos, né? De fechar os buracos. Por que ele fechou? Porque eu estava pensando, se não fechar, qualquer dia tem um camundongozinho te visitando aqui. Eu vim imaginando, porque já aconteceu isso com a gente, irmãos. Eu vou contar uma historinha para vocês. No começo do nosso trabalho, nós estávamos no colégio ali guanabarense, que Deus abençoe o Dalton, né, que nos ajudou muito. E eu estava pregando, assim como estão com vocês me olhando, e aqui estava o colégio, o prédio do colégio, e nós estávamos no ginásio. E eu estava falando de Senaqueribe, eu lembro que a pregação era de Senaqueribe, e falando, não, porque o Senhor trouxe, daqui a pouco eu vi o povo assim. Eu falei, cara, a pregação está demais. Eu pensei, sinceramente, cara, que palavra. Olha como o povo está acompanhando, o pessoal fez assim, todo mundo. Sabe o que era? A ratazana que passou. Passou uma ratazana. Quem lembra aí, quem estava conosco, lembra disso. Até os menores lembram disso, né? Raquel, Daniel, que eram pequenininhos. Mas todo mundo... Aí o pessoal, pastor, o senhor não sabe o que aconteceu? Eu falei, foi uma bênção. Não, pastor, passou uma ratazana. Graças a Deus que passou atrás de mim e na parede, porque se passasse dentro da igreja, o pessoal... Então, qualquer brecha, qualquer espaço, é um problema que pode acontecer com essa casa. Você observa uma coisa, se uma casa começa a ter rachaduras, e vamos pensar, eu falei de cozinha, e vou colocar esse exemplo, sabe o que acontece com a cozinha? Os azulejos começam a soltar, ou rachar, e aí começa a ter problemas internos. E a palavra do Senhor, Ele está dizendo, sabe o que o Senhor está falando para nós? Esse tempo que nós, é isso que eu estou falando para a igreja, nós temos momentos, isso é uma palavra de amor, é uma palavra de orientação. O Senhor, você tem pedido ao Senhor para te levar a lugares altos, dai-nos as asas,
para alcançar lugares altos. Aonde tu estás? Tu estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, né? Mas mesmo assim, habitas em mim. O Senhor habita em você, mas Ele quer que coisas grandes aconteçam, porque o nome dEle vai ser honrado. E sabe o que o Deus quer? É que a sua vida possa honrar o nome dEle. Mas como? Se numa hora eu consigo escutar e obedecer, e outra hora eu consigo escutar e não obedecer. Ele diz, como vocês me dizem que vocês são, eu sou Senhor de vocês, e vocês não conseguem ter constância. E como eu posso trabalhar em desconstruções? Entende isso? Como eu posso trabalhar numa vida que uma hora está construída e daqui a pouco está desconstruindo? Aquilo que eu estou estruturando, você estrutura, porque a palavra tem chegado a você, tem que estar perto de você, está no seu coração, está te movendo, o Espírito Santo está te levantando, você acredita, você obedece, Deus se agrada. E aí Deus, quando pensa que agora eu vou agir nele, agora ele vai orar, vai ver o milagre. Aí daqui a pouco vem uma palavra, vem um intempérie, vem um vento e te abala. E aí você pega a sua estrutura, o solo está certo, como Lucas falou, mas os alicerces foram abalados. Está comigo? Olha o que o nosso amado irmão falou. O chão, uma casa sobre o chão. Ele estava falando do problema do chão. No versículo 6 de Lucas, mas lá no final diz, mas sem alicerces, os alicerces estão perdendo. E aqui você entende de ser alicerce, é que se perde as estruturas certas. E se os alicerces se perdem, as vigas se perdem, a cobertura balança. Não é dizer que o Espírito Santo perde o direcionamento. É nessa hora que você vai entender que o Espírito Santo está dentro de nós, mas não consegue mais falar conosco. Porque se a gente não tiver em congruência com a estrutura e a rocha e a cobertura, se quebra. E como o Senhor vai operar grandes coisas se agora, nesse intempérie, as suas palavras não foram palavras de vitória? Como o inimigo vai ser enfrentado e confrontado se eu me abalei com o primeiro ataque? Eu preciso ficar na estrutura certa. Estou na rocha, a minha estrutura é a palavra, e Deus já trabalhou dentro de mim. Então, quando vêm os problemas, meu espírito está fortalecido no Senhor, mesmo que a minha alma se abale, o meu espírito se fortalece. Quando eu me sinto fraco, eu vou dizer pela palavra, sou forte. A minha alma está dizendo, vou te abalar. Você é fraco. Eu estou na palavra, eu estou na rocha, tenho cobertura, eu sou forte. E aí você enfrenta. Aí você está obedecendo. Aí o Senhor fala, assim é o homem que edifica corretamente. Aí eu posso agir. Por isso o Senhor fala para mim, eu preciso reconstruir. Eu preciso trazer essa reconstrução na vida da igreja. Porque muitos estão ainda abalados com situações. São servos. Preste atenção nessa palavra. Essa palavra não se divide. Esses que são, esses não são. Como o Senhor me deu nessa palavra, o Senhor falou para mim o seguinte, todos são servos. Mas o que eu quero fazer não é de qualquer maneira. Eu preciso fazer da forma correta. O nosso Deus não trabalha de qualquer maneira. Ele trabalha da forma correta. Ele trabalha alicerçado na palavra. Então ele quer que você esteja estruturado na palavra. Ele vai abençoar o teu ano de 2022. Mas nós falamos na nossa preocupação, porque eu falei, Senhor, tu podia ter falado que o ano seria extraordinário. O ano seria que a gente ia arrebentar. Muito dinheiro no bolso. Não, o Senhor não está preocupado com o dinheiro no bolso, porque o dinheiro no bolso ele coloca na hora que quiser na tua mão. Ele é o dono do ouro e da prata. Nós temos que estar preocupados, é que Deus quer te usar para quando você colocar a tua mão sobre alguém, essa pessoa seja curada na hora. É que nós estamos pedindo ao Senhor aqui nesse lugar, que os milagres comecem a acontecer. Quando o nosso levita, estou falando levita porque lembrei agora que estou aqui, quando o nosso levita começar a cantar, a presença seja tão forte, que a gente se quebrante na presença dele. Não precisa o irmão falar, você vai levantar já a mão, você vai andar para um lado, você vai chorar, você vai se dobrar, você vai dançar, porque é a boa presença. Porque nós estamos andando conforme estrutura, base e cobertura só, corretas. Então, aqueles que me obedecem, a estrutura precisa estar muito firmada, para que eu possa levar você no que eu falei que eu vou fazer contigo. Sabe por quê? Eu estou dizendo isso para vocês, porque foi assim que o Senhor falou comigo nessa madrugada. Ele sabe por que nós ainda não conseguimos o que queremos, porque nós estamos nessas oscilações.
Ele entende que somos humanos. Ele entende que temos oscilações. Mas ele não está falando de uma oscilação qualquer. Ele está dizendo uma oscilação da desobediência. A oscilação onde você escuta e não obedece. Onde ele fala contigo, porque ele fala contigo, Xalamaiô. Ele fala contigo no teu coração, no teu espírito, e você não obedece à voz dele. Xalamai, Xomai, Xamara, Xô. E você precisa obedecer, porque Deus quer fazer através da tua vida. Através da vida desta igreja. Irmão, nós vamos entrar nesta. Nós não vamos ficar de fora. É isso que Deus está esperando de você. E sabe o que o Senhor falou? Eu vou usar crianças nesse lugar, irmão. Não se assuste numa hora que Deus começar a usar uma criança nesse lugar. Não se assuste, sabe por quê? Deus trabalha na sinceridade. E as crianças, às vezes, não têm a nossa mentalidade de viver, né, na inconstância. E quando a presença de Deus vem numa criança, ela se solta, ela ora, ela abençoa, ela vai tocar em pessoas e vão ser curadas. Mas Deus quer usar você também. Diz para o seu irmão, é você também, meu irmão. Sou eu e você. Por isso o Senhor falou, eu vou reconstruir. Xalamaiora, xalamai. Eu vou trazer uma construção nova. Isso é reconstruir. O Senhor perguntou, Senhor, como é se reconstruir? Aí o Senhor falou, o Senhor precisa entender. Se eu não entender como eu vou passar, entender o que tu vai fazer esse ano. Aí eu agradeço ao Espírito Santo. Porque Ele fala. Ele traz o direcionamento. A palavra não fica sem sentido. É isso que Ele quer fazer com você. Quando você falar para o inimigo, sai em nome de Jesus, ele vai sair. Porque é o nome dele. A estrutura, o que você precisa, o especialista já tratou você. E você não vai ficar inconstante, com medo. Isso é que eu ouvi a palavra e não praticar. Na hora do problema, Deus fala, usa o meu nome e enfrenta. Não é você. Não é você que faz. Não, você não pode enfrentar. Usa, você não ouviu a palavra? Eu estarei com vocês todos os dias. E darei autoridade sobre serpentes, escorpiões, demônios, o que for. Usa o meu nome. Aí sabe o que nós fazemos? A gente não obedece. Desconstrói. E nossa parede é rachada. E a gente começa a sentir abalado. Você está entendendo? O Espírito Santo faz o teu povo entender, Senhor. De repente eu não tenho a capacidade de passar tudo que tu tem colocado aqui no meu espírito. A gente peça, faz a igreja entender, Senhor. Faz a igreja entender, Senhor. Só tu podes fazer a gente entender que reconstrução é essa. Porque aí você vai ver como vai ser diferente. Como vai ser diferente. Você vai sentir isso. Você vai andar em vitória. Porque é isso que o Senhor fala. Eu considero vocês, quando fazem isso, prudentes, inteligentes. A sabedoria está agindo dentro de vocês. Porque vocês estão botando em prática algo que eu falei. Então, quando houver uma inconstância, pensa logo, Senhor, isso vai me atrapalhar. Eu vou vigiar. Tem hora que você vai vigiar, tem hora que você vai ser em outras áreas, pode ser no trabalho, Deus vai te dar direcionamento e tudo. É em tudo, irmãos. Eu quero sim, eu tenho um desejo no meu coração. E quanto nós temos orado por isso? Irmãos, nós temos orado para pessoas serem curadas nesse altar. E eu falei para o Senhor, antes de me dar a palavra, me dar um entendimento do que é essa reconstrução, eu falei, Senhor, eu não quero ficar orando para a pessoa, oro hoje, oro amanhã, passa um ano, oro, a mesma pessoa, oro, e o que está acontecendo, Senhor? Aí quando o Senhor me falou reconstrução, irmão, essa palavra é para todo mundo. Eu não estou me tirando, não. Porque eu falei, Senhor, eu não quero isso para a minha vida. Está orando para a pessoa, cura, Jesus. Cura, não, eu quero sinais. Os sinais têm que me acompanhar. Senhor, então deixa eu fazer a reconstrução. Deixa eu reconstruir o que foi rachado na sua vida, na sua casa. Porque esses momentos de desobediência têm me atrapalhado. Como eu já queria te usar. Agora estou dando uma palavra do Senhor para você. Não está na pregação, Deus está falando, como eu tenho querido te usar. Deus manda falar aqui. Como eu tenho querido te usar. Mas guarda essa palavra aqui.
Quando você estruturar isso, entender, você não vai ficar na inconstância, você vai ficar na obediência. E na obediência, eu farei proeza no meio da igreja. Eu creio que Deus já... Eu estou sentindo que a palavra já foi até aqui. Eu não vou nem continuar. Eu não preciso repetir, continuar mais. Eu vou fechar porque Deus falou, é isso aqui. E eu vou ficar na obediência. Não vou aumentar nem um ponto mais. Deus já falou o teu espírito. Deus já falou o meu espírito. E Deus vai fazer uma grande obra nessa igreja. Deus vai fazer uma grande obra no meio do povo. E nós vamos ver o milagre do Senhor acontecendo. Oxalá, vamos ficar em pé, eu quero chamar os levitas. Orecanda lá, baixora, mais. Deus tremendo. Deus tremendo. Grandes coisas o Senhor vai fazer. Mas a gente precisa entender. As coisas de Deus têm que ser entendidas. Quando a gente entende, a gente entra em vitória. Vai ter momento que Deus já falou, vai falar com você. Detalhes, com você. Não vai vir pelo pastor, não vai vir com hino, não vai vir com... Deus vai falar com você. Mas na hora que Deus falar, e você vai saber que Ele vai falar, não faça ouvido de mercador. Obedeça. Obedeça. Às vezes nós estamos atrapalhando a vida da nossa família, dos nossos filhos, porque a gente não está obedecendo ao que Deus está falando. E a rachadura, eu preciso falar isso. E a rachadura vai entrar na casa e vai afetar nossos filhos. E não importa se ele é pequenininho, se ele já é maiorzinho, às vezes afeta a nossa geração. A gente tem que ter cuidado com isso. Quantas vezes, às vezes estamos passando coisa na nossa geração, porque nós ficamos nesse ouvido de mercador, né? Ouvido de mercador, é o meu carro, né? Está aí na bolsa. Não sei onde está, não. Os irmãos de casa nos perdoem. Mas a gente faz esse ouvido de mercador. Mas não faça, não. Uma das coisas que eu sempre tive muita preocupação, cadê aqui? Uma coisa que eu tive muito como preocupação foi justamente algo. Eu sou meu filho. Vê se está aí do lado. Isso é para tentar distrair até o carro que quer atrapalhar, sabe, irmãos? Mas não nada vai atrapalhar. Nada vai atrapalhar, porque o Senhor está nesse lugar. Eu não vou deixar de falar o que Deus tem colocado no meu coração. Rachalamai. E eu sempre pensei nas minhas atitudes. Porque eu falo que as minhas atitudes podem, de alguma maneira, atingir a vida do meu filho. E eu sempre me preocupei com isso. Cada um tem as suas preocupações. Eu estou falando uma experiência. E até hoje eu ainda me preocupo com as minhas atitudes. Mas meu filho está com 32 anos, vai fazer, agora dia 15. Mas você se preocupa? Me preocupo, porque eu vou ter uma outra geração que virá dele. Então tomo cuidado com o que eu falo, tomo cuidado com o que eu faço. Mesmo que onde meu filho não está, minha esposa, tomo cuidado, porque Deus está dizendo, a sua casa precisa estar com cobertura certa, estrutura certa, no solo certo. Porque quando eu liberar o que está dentro de mim, precisa estar bem. Você está me entendendo o que Deus está falando? Eu preciso estar bem, porque eu estou abençoando o meu filho, mas se o que eu tenho não está bem, o que eu estou passando para o meu filho? Então, é noite de acerto, é manhã de acerto também. Para Deus fazer essa construção, porque só Deus pode fazer aquilo que a gente permite que Ele faça. Mas ainda Deus mas Ele vai respeitar você. Ele vai te respeitar, que Ele não quebra princípios. Ele diz, a tua parte você vai fazer. As estruturas você que acerta, a parede, você chama a presença, você faz. A parte interna você não consegue fazer, não. Aí deixa comigo que eu entro, acerto o azulejo, acerto a cozinha, acerto a sala dentro da tua casa. O teu interior Ele resolve. E a bênção vai passar para os nossos filhos. Porque não adianta eu abençoar o mundo inteiro. Não é perder a sua vida, não. E não ter a bênção da minha família. Não adianta eu ter salvação
do homem na rua, do empresário que precisam, e eu ver que a minha família está se perdendo. Eu quero a minha família abençoada e um mundo salvo. Então comece a reestruturar. Às vezes nós que precisamos acertar para que o processo aconteça. Chamaiô, candará, maiara, somar. É isso que Deus está mandando falar para você. Eu quero que o processo aconteça, então comece hoje, porque sempre há tempo no Senhor. Não há tempo perdido para Deus. Deus pode começar hoje uma linda história. Por isso Ele vai reconstruir, mas Ele, quando falou vai reconstruir, Ele precisa da tua permissão. Por isso eu preciso falar isso para a igreja. Que bom que seria que toda igreja ouvisse o que eu estou falando. Porque essa é uma mensagem para a igreja toda. Fala para o Senhor: Senhor, permito. Eu vou ver, eu vou ouvir, eu vou obedecer, porque a minha casa não será destruída. E sabendo isso, aquilo que eu não consigo, eu sei que tu vais fazer. Amém? Vamos cantar essa música.